próximo capítulo da novela Vale Tudo, Renato leva uma proposta surpreendente até Bartolomeu. Um importante cliente quer que o jornalista assuma a campanha da sua marca. Inicialmente relutante, o patriarca acaba considerando a ideia, especialmente após ouvir que isso pode restaurar seu prestígio diante do público. Enquanto isso, Heleninha volta a se empolgar com a vida. A notícia de que Ivan será o novo diretor da TCA em Roma reacende seu entusiasmo. A artista que andava desmotivada retoma os pincéis com energia ao saber que poderá expor suas obras na capital italiana. O sonho de recomeçar ao lado de Ivan parece mais próximo do que nunca. Em outro núcleo da trama, André é surpreendido ao flagrar Fernanda em um momento íntimo com Tiago. A descoberta abala o rapaz, que se vê dividido entre a raiva e a decepção. Já Laudelino, em uma atitude inesperada, toma coragem e pede Aldeide em casamento, deixando todos à sua volta emocionados. Enquanto isso, Raquel toma uma decisão ousada. Vai lutar para conseguir o dinheiro necessário para comprar a Paladar. Em conversa com Laudelino, ela revela o desejo de retomar o controle da própria vida e voltar a empreender com autonomia. No entanto, ela não imagina o golpe emocional que está por vir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Maria de Fátima, fria e calculista, faz questão de anunciar à mãe que Ivan poderá se casar com Heleninha. A revelação é feita de maneira cruel, com o claro intuito de cortar qualquer esperança que Raquel ainda nutria sobre uma reconciliação com o ex. E tem mais. Afonso, tentando parecer generoso, convida Maria de Fátima para passar uns dias em sua casa, alegando que ela precisa de um tempo para se reorganizar após tantos conflitos. Instalada estrategicamente, Fátima não perde tempo e liga para Marco Aurélio, exigindo que ele reverta a demissão de César. Ele ainda será útil para mim, dirá com frieza, deixando claro que seus planos vão muito além da simples estadia. Raquel, com seu jeito simples e acolhedor, preparará um almoço caseiro especial para Afonso, o noivo de sua filha, Maria de Fátima. A intenção será fortalecer os laços familiares e mostrar que, apesar das diferenças, ainda há espaço para o diálogo e o afeto. No entanto, o que deveria ser apenas um encontro familiar tranquilo vai tomar um rumo tenso e desconfortável. Tudo começa quando Afonso, curioso e de coração aberto, tentará puxar assunto com a futura sogra. O empresário, sempre muito educado, perceberá uma ponta de nostalgia na fala de Raquel ao mencionar seu passado. E então, num gesto inocente, decidirá tocar em um tema que, sem saber, abrirá velhas feridas. Fiquei curioso, dona Raquel. A Fátima me contou que a senhora teve uma casa linda em Foz do Iguaçu. Por que resolveu vender e vir morar no Rio? Perguntará com um sorriso gentil e sincero. A pergunta, dita de forma tão leve, cairá como uma lâmina afiada no peito de Raquel. A cozinheira, tomada de surpresa, sentirá o sangue gelar. O ar parecerá pesar no ambiente. Ela engolirá seco, desviará o olhar e, por um instante, o silêncio reinará à mesa. Fátima, que até então mantinha a pose de filha exemplar, arregalará os olhos apavorada. O pânico tomará conta do seu semblante e ela perceberá que, em questão de segundos, tudo poderá ruir. Ela havia contado a Afonso uma versão distorcida da história, que Raquel teria vendido a casa por vontade própria para buscar novos desafios e recomeçar no Rio de Janeiro. No entanto, a verdade é outra. Foi Fátima quem, às escondidas, falsificou documentos, vendeu o imóvel da mãe e embolsou todo o dinheiro da transação, deixando Raquel desamparada. Tentando desesperadamente desviar o foco da conversa, a vilã interromperá o silêncio com uma risada forçada e uma tentativa desajeitada de mudança de assunto. Mãe, conta aquele caso engraçado da vizinha que criava papagaio. O Afonso vai morrer de rir, dirá com a voz tremendo. Mas sua tentativa de manipulação será óbvia demais. Raquel, sentindo o olhar de Afonso fixo nela, respirará fundo. Não será fácil conter a mistura de dor, revolta e vergonha que invadirá seu coração. Ainda assim, ela optará por manter a dignidade. Sem querer expor a filha ali, diante do noivo, responderá com uma franqueza que esconde a mágoa.
É, a vida é cheia de reviravoltas. Eu precisei vir para o Rio por questões pessoais. Não foi fácil abrir mão daquela casa, mas às vezes a gente precisa deixar o passado para trás. A resposta deixará Afonso pensativo. Ele notará que aquela fala tinha algo a mais. Um tom de tristeza que não se encaixava com a suposta narrativa de mudança voluntária contada por Fátima. E a tensão continuará crescendo. O clima na mesa, que antes era de celebração, ficará pesado. O silêncio incômodo tomará conta dos presentes, como uma nuvem escura prestes a desabar em tempestade. O empresário, sensível às emoções, reparará no desconforto de Fátima. Ela começará a suar, a mexer no guardanapo repetidamente e a evitar encarar a mãe. "Você tá bem, Fátima?" perguntará Afonso preocupado. Ao notar que ela está visivelmente pálida, insistirá. "Tá pálida. Quer que eu pegue um copo d'água?" "Imagina, é só o calor", desconversará ela com um sorriso forçado. Mas seu olhar pedirá socorro. Enquanto isso, Raquel evitará encarar diretamente a filha. Ela estará digerindo não só a pergunta, mas tudo o que ela representa. A lembrança de ter perdido sua casa, seu chão, sua vida construída com esforço, por conta de uma traição vinda da própria filha, voltará com força total. E mais uma vez, ela será forçada a engolir a dor para manter as aparências. Afonso, embora não tenha entendido completamente a situação, começará a suspeitar que há algo errado. A naturalidade da resposta de Raquel contrastará com o nervosismo exagerado de Fátima, o que despertará no noivo um alerta silencioso. Ainda assim, por respeito à anfitriã, ele não pressionará mais. Preferirá aguardar suas impressões e observar melhor o comportamento das duas nos próximos dias. Após o almoço, a tensão ainda pairará no ar. Fátima insistirá em sair logo, alegando compromissos urgentes, enquanto Afonso tentará amenizar o clima com elogios à comida. "Tava tudo delicioso, dona Raquel. Obrigado por nos receber", dirá com um aperto de mão sincero. Raquel agradecerá com um sorriso sereno, mas por dentro se sentirá devastada. Assim que estiverem sozinhas, Raquel e Fátima trocarão olhares cheios de significados. A mãe saberá que a filha está cada vez mais encurralada em suas próprias mentiras. E Fátima, ciente do perigo iminente, tentará retomar o controle da situação antes que Afonso descubra toda a verdade. Mas o estrago já estará feito. A pergunta inocente de Afonso terá sido a centelha que reacendeu o barril de pólvora. E, mesmo sem saber, ele terá colocado em xeque a teia de mentiras de sua noiva. A desconfiança plantada naquele almoço terá raízes profundas, e os próximos passos de cada personagem serão guiados por essa faísca de desconfiança e verdade mal contada. Maria de Fátima, por sua vez, ficará dividida. Ela entenderá que a máscara poderá cair a qualquer momento. Começará a planejar uma forma de tirar Raquel de cena, nem que para isso tenha que recorrer a uma nova mentira, uma nova manipulação, ou até mesmo algo mais radical. E Afonso? Afonso começará a duvidar, não apenas da história da casa em Foz do Iguaçu, mas da mulher com quem está prestes a se casar. Um homem tão racional quanto ele não deixará passar batido aquele tipo de desconforto. Sua mente começará a trabalhar, revendo outras pequenas incoerências no comportamento de Fátima. O que antes era paixão passará a ser dúvida. Nos dias que se seguirão ao tenso almoço, os efeitos da pergunta de Afonso continuarão reverberando na vida de todos os envolvidos. Raquel, mesmo tentando seguir com sua rotina de batalhadora incansável, sentirá um aperto no peito todas as vezes que lembrar da traição da filha. O silêncio de Fátima diante da pergunta do noivo apenas reforçará a certeza de que a jovem não sente remorso algum pelo que fez. Ainda assim, Raquel resistirá ao impulso de confrontá-la ali mesmo, preferindo aguardar o momento certo para abrir os olhos de Afonso. Se necessário, com provas. Gilda, desconfiada do comportamento estranho da patroa após o almoço, pressionará Raquel nos bastidores. "Eu vi, dona Raquel. A senhora engoliu seco quando ele falou da casa de Foz. Aquilo mexeu com a senhora, não foi? A senhora não precisa fingir mais. Conta para ele o que aquela víbora fez", dirá com indignação.
Mas Raquel pedirá calma. Ainda não é hora. Ele vai ver com os próprios olhos. Vai descobrir quem é a mulher com quem quer se casar. Responderá com tristeza contida. Afonso, por sua vez, começará a repensar pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes. A maneira como Fátima sempre desviava de perguntas pessoais, os olhares trocados entre ela e Marco Aurélio. Com a mente analítica que o caracteriza, ele buscará informações sobre a tal casa em Foz do Iguaçu por conta própria. Ligará para antigos colegas que têm contatos na região, fará perguntas indiretas e começará a montar um novo quebra-cabeça. Raquel, percebendo os movimentos de Afonso, ficará em dúvida se deve se antecipar e contar toda a verdade. Mas algo dentro dela pedirá cautela. Deixa ele descobrir por si só. A verdade vinda de mim pode parecer despeito, mas se ele vir com os próprios olhos, talvez aí ele entenda quem é a Fátima de verdade. Confidenciará a Poliana, que concordará com a estratégia. Ivan engana Marco Aurélio e mata a charada sobre a armação. Ele vai descobrir que Fátima roubou os dólares e entregou para o vilão. O clima na TCA estará cada vez mais tenso e os jogos de poder ganharão contornos ainda mais sombrios. Ivan, atento aos mínimos detalhes e determinado a desmascarar os responsáveis por uma armação sórdida, vai finalmente descobrir o paradeiro da mala com dólares desaparecida. A revelação virá por meio de uma sequência de observações e diálogos carregados de tensão e desconfiança, onde uma mentira bem contada será a chave para desvendar toda a farsa. Tudo começará quando Marco Aurélio convocar uma reunião interna para comunicar as transferências de funcionários da empresa para as filiais internacionais. Com um ar calculado e dissimulado, ele listará os nomes dos profissionais que, segundo ele, estão sendo promovidos para cargos no exterior. Além de você, vão mais 3 funcionários. A Yolanda Martinez, do RH, o Otávio e um outro funcionário, que provavelmente você nem conhece, mas é uma pessoa que vai ficar locada em Paris, o César Ribeiro. Anunciará com falsa naturalidade. Ao ouvir o nome de César, Ivan não conseguirá esconder sua surpresa. Seu rosto endurecerá por um instante, e ele terá que se controlar para não revelar a ligação que sabe existir entre César e Maria de Fátima. César Ribeiro, repetirá ele, fingindo estranheza. Marco Aurélio, notando a hesitação, insistirá. Você conhece ele? Após alguns segundos de silêncio calculado, Ivan responderá com frieza. Quando você falou, eu achei que sim, mas agora acho que eu me confundi. O embate silencioso entre os dois marcará o início de uma nova etapa na investigação que Ivan fará por conta própria. Com a pulga atrás da orelha, Ivan deixará a reunião ainda mais desconfiado. Ele já havia percebido movimentos estranhos de Fátima, desde o dia em que a mala com os dólares desapareceu misteriosamente da casa de Raquel. O nome de César surgir naquele contexto só aumentará suas suspeitas. Afinal, o tal funcionário transferido para Paris não era apenas um nome na lista de promoções. Ele tinha uma ligação íntima com Maria de Fátima e Ivan sabia disso muito bem. Logo após a reunião, Ivan procurará Bartolomeu e dividirá suas angústias. Pai, tem coisa errada nessa história, muito errada. O nome do César apareceu como se fosse um funcionário qualquer, mas eu sei que ele é mais do que isso para Fátima. Eles têm um caso. E agora ele vai para Paris, assim do nada? Isso tá cheirando armação de longe, dirá ele com indignação crescente. Bartolomeu, cauteloso, tentará aconselhar o filho a não se precipitar, mas Ivan estará decidido. Ele começará a seguir pistas, vasculhará antigos registros da TCA e buscará aliados dentro da própria empresa para colher mais informações sobre César e sua suposta promoção. Em paralelo, decidirá arrancar informações de Freitas, assessor direto de Marco Aurélio, conhecido por seu excesso de lealdade e também por não conseguir segurar a língua após algumas doses. Ivan convidará Freitas para um encontro casual em um bar afastado do centro, com a desculpa de celebrar a promoção e se despedir antes da transferência para o exterior. Ele brindará com o assessor diversas vezes, esperando o momento certo para fisgá-lo. Depois de algumas cervejas, o clima descontraído abrirá espaço para confidências. Em meio às risadas e lembranças dos bastidores da empresa,
Freitas soltará a frase que Ivan aguardava. Rapaz, eu até me afundei na lama por aquela mala. Fiz coisa que nem quero lembrar só para devolver os dólares para o patrão. Ao perceber que falou demais, Freitas imediatamente tentará mudar de assunto. Mas será tarde. Ivan já terá entendido tudo. A mala que desapareceu misteriosamente da casa de Raquel não sumiu por acaso. Ela foi levada por alguém que sabia onde procurar e devolvida diretamente a Marco Aurélio por ordem superior. E agora, com a ligação entre César e Maria de Fátima mais evidente do que nunca, a conclusão será inevitável. Em posse dessa revelação, Ivan não perderá tempo. Tomado por um misto de indignação e alívio por finalmente ter desvendado a verdade, ele seguirá direto para a casa de Raquel. A cozinheira, que vinha tentando seguir sua vida após tantos golpes e traições, ficará surpresa com a chegada repentina do rapaz. Ivan, o que aconteceu? Perguntará ao abrir a porta. Com um semblante sério, ele irá direto ao ponto. Eu descobri onde estão os dólares, Raquel. Ela arregalará os olhos, sem acreditar no que ouviu. Como assim? Onde? Balbuciará, ainda atônita. Ivan respirará fundo e então revelará. Eles estão com Marco Aurélio. E quem pegou esses dólares aqui na sua casa e devolveu para ele foi a Maria de Fátima. O silêncio que se seguirá será cortante. Raquel ficará imóvel, tentando processar as palavras. A ideia de que sua própria filha pudesse ter cometido tamanho golpe contra ela, debaixo do próprio teto, será como uma punhalada. A desconfiança que já lhe roía por dentro começará a se transformar em uma certeza dolorosa. Ivan, vendo a reação dela, continuará. Ela armou tudo, Raquel. Usou o César para pegar a mala enquanto você dormia. E Marco Aurélio mandou ele direto para Paris como prêmio. É por isso que ele apareceu naquela lista. É por isso que eles tentaram esconder. A expressão de Raquel mudará de incredulidade para tristeza profunda, depois para raiva contida. Os olhos dela começarão a marejar, mas ela resistirá às lágrimas. Eu criei essa menina, dei tudo para ela. Tudo. E é assim que ela me paga? Roubando o que não é dela? Sussurrará com a voz embargada. Ivan tentará consolar Raquel, mas a dor será mais forte que qualquer palavra. Raquel, orgulhosa e honesta, não suportará mais tantas traições vindas da própria filha. E o fato de Marco Aurélio estar envolvido tornará tudo ainda mais revoltante. Para ela, o executivo era o símbolo de tudo o que havia de podre no mundo empresarial. E ver Fátima aliada a ele será como ver sua criação afundando no lodo da ambição. Enquanto isso, na TCA, Marco Aurélio agirá como se nada tivesse acontecido. Passará pelos corredores com a mesma arrogância de sempre, dando ordens, assinando documentos, sorrindo para os bajuladores de plantão. Mas sem saber, estará sendo vigiado por Ivan, que começará a montar um dossiê com tudo o que descobriu. A ideia de desmascarar o empresário publicamente começará a crescer dentro dele. A lealdade a Raquel e o desejo de justiça falarão mais alto que qualquer risco. Ivan, agora com todas as peças em mãos, não descansará enquanto não encontrar uma forma de provar tudo. Ele buscará testemunhas, cruzará informações, puxará registros antigos e, acima de tudo, manterá silêncio diante de Marco Aurélio, esperando os momentos certos para o confronto final. O executivo, por sua vez, começará a notar o comportamento estranho do funcionário e passará a desconfiar. Em suas reuniões com Freitas, começará a perguntar se alguém sabe demais. Do outro lado, Maria de Fátima seguirá vivendo como se nada tivesse acontecido, posando de noiva exemplar ao lado de Afonso, fingindo inocência diante de Raquel e alimentando o ego com a promoção do amante para Paris. Mas não imaginará que a verdade estará prestes a explodir como uma bomba em seu caminho. O castelo de mentiras começará a ruir e o nome dela estará no centro de tudo. Ivan, agora decidido a ir até o fim, vai confirmar detalhes do dia em que a mala sumiu. Juntará os relatos, refará os passos de cada um e reconstruirá com precisão o momento em que Fátima abriu o cofre e retirou os dólares. Ele começará a planejar como expor toda a verdade, seja dentro da empresa, seja na imprensa. A rede de mentiras que Marco Aurélio e Fátima construíram começará a se desfazer com a determinação de um homem que não se deixará mais enganar. A verdade, afinal,
não poderia ser escondida para sempre. Raquel dá uma surra de cinta em Fátima após descoberta bombástica. Uma bomba emocional vai explodir e quem estará no olho do furacão será Raquel. Depois de anos de decepções, mentiras e traições por parte da própria filha, a cozinheira finalmente descobrirá, com provas irrefutáveis, que Maria de Fátima ainda mantém um caso com César. O mesmo homem que ajudou a desviar o dinheiro da mala com dólares e quase destruiu a vida de sua mãe. A revelação virá através de uma sequência de eventos eletrizantes que culminarão em uma das cenas mais impactantes da novela. O momento em que Raquel, fora de si, parte para cima da filha com uma cinta na mão, tomada pelo ódio, pela dor e pelo sentimento de impotência. Tudo começará de forma aparentemente corriqueira, quando Fátima aceitará buscar César e Olavo na hípica, alegando que apenas estaria ajudando dois amigos a se locomover até um evento. No entanto, ao chegar ao local, ela não resistirá à presença sedutora de César e trocará beijos apaixonados com o malandro no banco traseiro do carro de aplicativo. O que os dois não esperavam era que, do outro lado da rua, estariam Gilda e Pascoal observando tudo com olhos arregalados. Gilda, rápida como sempre, puxará o celular da bolsa e começará a registrar tudo. Em meio ao susto, ela vai conseguir fazer uma sequência de fotos em que Fátima aparece claramente trocando carícias com César, enquanto Olavo, despreocupado, conversa ao lado. Pascoal ficará boquiaberto. Você tá vendo o que eu tô vendo, Gilda? Aquilo ali é a Fátima, não é? Perguntará ele, pasmo. É ela, sim. E o cara é o César, o mesmo que roubou a Raquel. Olha isso, Pascoal. Ela tá de caso com o homem que quase destruiu a mãe dela. Esbravejará Gilda. Ambos decidirão seguir o carro discretamente e flagrarão os três entrando em um restaurante sofisticado. Decepcionados, os dois voltarão para o restaurante de Raquel, onde o clima estará tenso. Gilda, ainda atônita, mostrará as fotos para Poliana, que reagirá com choque. Isso é inacreditável. A Fátima não pode estar fazendo isso. Depois de tudo, dirá ele. Mesmo assim, Poliana hesitará em contar a verdade para Raquel. O medo da reação da amiga será grande, mas a pressão aumentará quando Raquel aparecer de surpresa na cozinha e perceber que algo grave está sendo escondido. O que vocês estão cochichando aí, hein? Eu quero saber agora. Exigirá. Poliana tentará contornar a situação, mas Raquel insistirá. Se tem alguma coisa a ver com a Fátima, eu exijo saber, dirá ela já apreensiva. É então que Gilda tomará a frente e decidirá acabar com a farsa. Raquel, não é fofoca, é coisa séria. Aconteceu ontem. Eu e o Pascoal vimos a Fátima. Ela estava com o César, dirá. Com o César? Mas isso é impossível. Ela foi comigo até a delegacia denunciar ele. Ela chorou, me abraçou, jurou que não tinha mais nada com aquele homem, gritará Raquel em negação. Nesse momento, Gilda mostrará as fotos. As mãos de Raquel começarão a tremer. Os olhos marejados não conseguirão disfarçar a dor. Não pode ser. E esse aqui do lado, esse homem, Gilda, eu conheço esse homem. Esse é o sujeito que te atropelou no dia que a gente ia no banco com a mala. Exclamará, aterrorizada ao juntar todas as peças do quebra-cabeça. Pascoal confirmará. É ele mesmo, o tal do Olavo. Eu lembro daquele dia. Tudo faz sentido agora, Raquel. Eles estão todos juntos. Foi armação. Raquel, abalada, levará a mão à boca. Minha filha me traiu de novo. Ela tá com eles, com os dois. De novo. Repetirá, como se precisasse ouvir para acreditar. Sem conseguir se conter, Raquel deixará o restaurante às pressas. Ao chegar em casa, irá direto ao quarto de Fátima, que estará se maquiando para sair. A cena será de arrepiar. Onde você estava ontem, Maria de Fátima? Bradará Raquel, já com os olhos vermelhos de raiva. Ah, mãe, que susto! Eu estava trabalhando, Entreguei umas encomendas de roupa e depois fui ver uma amiga, mentirá a jovem com frieza. Que amiga? O César é sua amiga agora? Gritará Raquel, já jogando as fotos sobre a cama. Fátima empalidecerá ao ver as imagens. Você me seguiu? Perguntará ela, indignada.
Você não tem o direito de ficar com esse homem, berrará Raquel. Você é minha filha, eu te criei com dignidade, e você está trazendo para minha casa o mesmo vigarista que quase me fez ser presa. Você não manda em mim, mãe. Eu amo César, soltará Fátima, desafiando. Foi a gota d'água. Raquel, tomada por um furor irreconhecível, abrirá a gaveta da penteadeira, puxará uma cinta que usava para prender avental e partirá para cima da filha. Você vai aprender a me respeitar, nem que seja na marra, gritará enquanto Fátima tenta fugir pelo corredor. A sequência será violenta e catártica. Fátima tropeçará, Raquel acertará vários golpes nas costas e nas pernas da filha, aos prantos. Você me humilhou na frente de todo mundo, fez da minha vida um inferno, sua ingrata, esbravejará. Fátima chorará implorando. Mãe, para, me solta, você enlouqueceu. Mas Raquel não conseguirá parar, cega pela dor de anos. Enlouqueci por sua culpa. Você não tem coração, não tem alma, é igualzinha àquele bandido. Após o surto, Raquel se jogará no chão, aos prantos. A cena se encerrará com Fátima trancada no quarto, chorando e gritando que processará a mãe por agressão. Enquanto isso, Raquel, devastada, se arrastará até a sala, abraçará uma foto antiga das duas e murmurará: onde foi que eu errei? Na manhã seguinte, o clima dentro da casa de Raquel será de total guerra. A cozinheira passará a noite em claro, com os olhos inchados, revivendo cada palavra dita, cada gesto de desprezo, cada mentira contada por Fátima ao longo dos últimos meses. A surra de cinta que deu na filha não a trará alívio, mas sim um peso ainda maior no coração. Ela se sentirá culpada, como se tivesse falhado como mãe, como mulher e como ser humano. Do outro lado da porta trancada, Maria de Fátima amanhecerá com as costas doloridas e o ego ferido. Humilhada, não pensará duas vezes antes de pegar o celular e ligar para César, chorando. Ela me agrediu, César. A minha mãe me bateu com uma cinta, acredita nisso? Como se eu fosse uma qualquer, dirá entre soluços. O malandro, por sua vez, ficará revoltado. Você não precisa mais passar por isso, Fátima. Sai dessa casa. Vem morar comigo, sugerirá. Raquel, ao ouvir a porta do quarto bater, correrá até a sala e verá a filha, com a mala nas mãos. Você vai sair daqui como da outra vez? Vai fugir dos seus erros de novo? Perguntará com voz trêmula. Eu vou sair porque não vou continuar vivendo num lugar onde sou espancada, onde sou julgada, onde a minha vida é decidida pelos outros, gritará Fátima. Você vai sair porque é covarde, porque sabe que errou e não tem coragem de encarar, rebaterá Raquel, já se desfazendo em lágrimas novamente. Adeus, mãe, dirá Fátima, saindo sem olhar para trás. Poliana servirá o café da manhã para Raquel e, sem dizer uma palavra, colocará uma mão sobre o ombro da amiga. Raquel, com os olhos fixos na xícara, dirá: ela era tudo para mim, tudo, e eu perdi. Mas será aí que Gilda entrará na cozinha com uma expressão grave. Raquel, a gente precisa conversar. Tem mais coisa nessa história, e acho que você precisa saber. A partir desse momento, a trama ganhará ainda mais tensão. Novos segredos virão à tona, alianças serão rompidas e Raquel, mais uma vez, será colocada à prova. A surra de cinta será só o estopim de uma reviravolta que promete mexer com todos os personagens da novela, revelando até onde vai a ambição de Maria de Fátima e até onde Raquel será capaz de suportar para defender seus valores. O embate entre mãe e filha escalará a novos patamares. Fátima poderá mover uma ação contra a própria mãe por agressão, influenciada por César, que desejará afastar Raquel de vez da vida da jovem. Enquanto isso, Raquel começará a juntar novas provas contra o casal, agora decidida a desmascará-los publicamente, custe o que custar. Raquel, machucada, mas ainda firme, entenderá que não adianta mais tentar salvar quem não quer ser salvo. Agora a batalha será diferente. Não será mais por amor ou redenção, mas por justiça. E quando Raquel voltar à cozinha, pegar sua faca e cortar os primeiros legumes do dia, um novo olhar surgirá em seu rosto. Um olhar que mistura dor, fúria e determinação.
Agora é comigo, murmurará para si mesma. E esse será apenas o começo da nova Raquel. A mulher traída, a mãe ferida, mas também a guerreira que vai até o fim para desmascarar os que a traíram, inclusive a filha que ela um dia amou mais do que a si mesma. Solange vai engravidar de Afonso em uma reviravolta eletrizante nos próximos capítulos de Vale Tudo. O romance mal resolvido entre os dois, que parecia enterrado após o término turbulento de Solange com Renato e o casamento de Afonso com Maria de Fátima, ressurgirá de forma inesperada em uma noite de bebedeira e mudará completamente o rumo da história da diretora da Tomorrow. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se a Maria de Fátima merece levar uma surra. Tudo começará quando Solange, ainda fragilizada com o fim do seu relacionamento com Renato, aceitar o convite de amigos para uma noite de distração em uma balada badalada. Afonso, por sua vez, também marcará presença no local, inicialmente acompanhado de sua esposa, Fátima. No entanto, um escândalo irá afastar a vilã da cena. Ela flagrará César aos beijos com outra mulher e, revoltada, decidirá ir embora sozinha, deixando o marido embriagado para trás. Na saída da festa, Solange estará tentando chamar um carro por aplicativo quando avistará Afonso, completamente desorientado, discutindo com o próprio celular, tentando fazer funcionar o GPS. A ruiva se aproximará com um sorriso solidário no rosto e oferecerá ajuda. "Você parece perdido", comentará ela, com um tom irônico. Afonso, visivelmente alterado, responderá: "Acho que eu tô mesmo. Você me dá uma carona, Solange." Ela hesitará, mas acabará cedendo à insistência do ex. No trajeto até o apartamento dela, os dois trocarão confidências entre goles de vodka e lembranças do passado. A tensão emocional somada ao álcool culminará no reencontro íntimo entre os dois. No dia seguinte, Afonso acordará desnorteado, olhando ao redor sem entender o que aconteceu. "Solange, eu dormi aqui. A gente..." Ela, igualmente surpresa, balbuciará: "Eu não sei. Eu também apaguei. Só lembro da gente entrando no carro." A situação deixará ambos desconcertados, mas decidirão não tocar mais no assunto. "Vamos esquecer, tá? Aconteceu, mas foi um erro", dirá Solange, visivelmente desconfortável. Afonso concordará e se despedirá, acreditando que aquilo havia sido apenas uma recaída sem consequências. Porém, nos dias seguintes, Solange começará a perceber alterações em seu corpo. Os enjoos matinais, o cansaço constante e a sonolência fora do comum levantarão suspeitas em Sardinha, que notará a amiga mais distraída e irritadiça que o habitual. Em uma das manhãs, ao vê-la passar mal logo ao chegar na empresa, ele decidirá agir. "Solange, você não tá bem, e eu sei o que está acontecendo", dirá, entregando discretamente um teste de gravidez. Incrédula, Solange pegará o teste com as mãos trêmulas e correrá para o banheiro. Minutos depois, sairá com os olhos marejados e o rosto pálido. "E aí, deu o quê?", perguntará Sardinha nervoso. Com a voz embargada e um leve tremor nas mãos, ela revelará: "Eu tô grávida, Sardinha. Eu tô grávida." A câmera vai congelar no rosto surpreso e emocionado da personagem, encerrando o capítulo com um efeito sonoro dramático que deixará o público em choque. A revelação da gravidez provocará um verdadeiro terremoto na vida de Solange. Nos bastidores da Tomorrow, os boatos começarão a se espalhar. Funcionários notarão as mudanças de humor da chefe e os frequentes atrasos. Sardinha, como fiel escudeiro, tentará proteger a amiga, mas a pressão começará a crescer. "Você tem que contar para ele", insistirá o amigo em uma conversa reservada. Afonso precisa saber. Solange, no entanto, resistirá. Ele está casado, Sardinha. Casado com a mulher mais vingativa e manipuladora que já pisou nessa terra. "Você tem ideia do que a Fátima faria comigo se descobrisse isso?", retrucará ela desesperada. "Não quero colocar esse bebê em risco. Não agora." Mesmo tentando manter tudo em segredo, Solange começará a enfrentar dificuldades para esconder a gravidez. Em uma reunião da Tomorrow, sentirá uma tontura forte e quase desmaiará na frente de todos. Renato, que ainda nutre sentimentos por ela, será o primeiro a correr em seu socorro. "Você tá bem? Tá muito pálida", dirá ele, segurando-a pelos ombros.
A tensão será visível e o clima na empresa mudará drasticamente. Enquanto isso, Fátima começará a desconfiar de algo. Apesar de estar centrada em seus próprios planos de ascensão social e alianças duvidosas com Odette Reutemann, a vilã perceberá o distanciamento do marido e as trocas de olhares entre ele e Solange. Você anda estranho, Afonso. Tem algo me escondendo? Questionará com aquele tom venenoso característico. Afonso, tentando manter a calma, responderá: Tô apenas preocupado com a empresa. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O nervosismo do rapaz não passará despercebido. A dúvida começará a corroer a mente de Fátima, que decidirá investigar. Ela seguirá o marido em um de seus trajetos até a sede da Tomorrow e flagrará uma conversa entre ele e Sardinha no estacionamento. Eu não sei o que fazer se for meu, Sardinha. Eu sou casado. Isso pode destruir tudo, dirá Afonso, sem perceber que está sendo observado à distância. Esse será o estopim para Fátima. Com sede de vingança e determinada a manter seu casamento a qualquer custo, ela começará a traçar um novo plano. Descobrir com certeza quem é o pai da criança e usar isso contra Solange. Mas as coisas sairão do controle. Em uma tarde tensa, Afonso aparecerá de surpresa na sala de Solange. A gente precisa conversar, dirá ele, com um olhar sério. Eu não consigo mais fingir que nada aconteceu. E se esse filho for meu? Solange tentará se manter firme. Você não precisa fazer nada. Eu não vou te pedir ajuda. Só quero seguir em frente. O clima entre os dois ficará cada vez mais denso. Afonso, dividido entre o senso de responsabilidade e o medo da reação de Fátima, começará a se afastar de todos. Passará dias sem ir para casa, evitando encarar a esposa. E Solange, por sua vez, começará a viver momentos de grande angústia, tentando decidir se esconde a paternidade ou se enfrenta o escândalo que a revelação poderia provocar. Enquanto isso, o bebê começará a influenciar cada vez mais a rotina da diretora. Ela passará a frequentar consultas médicas em horários alternativos, esconderá exames dentro da bolsa e em casa viverá um turbilhão emocional. Será que eu estou preparada para isso? Perguntará a si mesma diante do espelho, com a mão sobre o ventre. A gravidez não planejada despertará memórias de sua infância e do desejo de um dia construir uma família estável, coisa que a vida nunca lhe proporcionou. E o que ninguém imaginará é que esse bebê, fruto de uma noite inesperada e cercado por segredos, poderá mudar completamente o futuro, não só de Solange, como também de Afonso, Fátima e até da própria Tomorrow. Com o passar das semanas, a barriga de Solange começará a despontar levemente, e os rumores na Tomorrow se intensificarão. Embora tente seguir com a rotina normalmente, os olhares desconfiados e cochichos pelos corredores a farão se sentir cada vez mais pressionada. Do outro lado, Afonso viverá um verdadeiro dilema. Mesmo confuso, começará a visitar lojas de bebê discretamente, buscar informações sobre paternidade e até consultar advogados para entender quais seriam suas obrigações, caso fosse confirmado como pai da criança. Mas seu comportamento não passará batido por Fátima, que se fingirá de desentendida, mas já terá iniciado um verdadeiro trabalho de espionagem sobre o marido. Com a ajuda de César, ela colocará um detetive para seguir Afonso e descobrir todos os seus passos. Será assim que terá acesso a imagens dele, entrando na mesma clínica obstétrica que Solange frequenta. Com a prova em mãos, Fátima finalmente explodirá. Ela invadirá o apartamento do casal, jogará as fotos sobre a mesa e gritará: Você me traiu com aquela ruiva sonsa e ainda engravidou ela? Afonso tentará se justificar, mas Fátima não permitirá. Você vai se arrepender, Afonso. Vai se arrepender amargamente de ter me feito de idiota diante de todos. Disparará com o olhar cheio de ódio. A partir desse ponto, a guerra estará oficialmente declarada. Solange, por sua vez, começará a se preparar psicologicamente para a maternidade, mesmo sob ameaça. Em uma conversa com Sardinha, desabafará: Eu não sei o que vai ser da minha vida agora, mas esse bebê é minha prioridade, mesmo que o mundo desabe. E à medida que a gestação avança, a tensão entre os personagens crescerá, com alianças inesperadas, chantagens
e revelações que ameaçarão derrubar os muros da Tomorrow e reconfigurar por completo a vida de todos os envolvidos. Afinal, essa criança, concebida em uma noite de fraqueza e impulsividade, será muito mais do que um acidente. Será o catalisador de uma nova era.